extrovertido, que era o mais que gostava de responder na frente, levantou a mão e disse: posso falar, mestre? Jesus disse: pode. Aí ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E nessa época também essa enquete está sendo feita. Às vezes você pergunta para as pessoas quem é Jesus, eles não sabem quem é Jesus. Mas você sabe quem é Jesus, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Então essa enquete aconteceu aqui. Aqui teve esta pergunta e teve a resposta. E quem respondeu foi Pedro, porque as pessoas diziam que ele era João Batista, que ele era Elias, Jeremias e algum profeta de Israel. Mas os discípulos que andavam com Jesus, eles tinham essa certeza que ele não era Elias, que ele não era Eliseu, que ele não era nenhum dos profetas, ele era o Cristo. Aleluia. Aqui acontece primeiro uma enquete. A segunda peculiaridade aqui, desse lugar, é que quando Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo, então Pedro está dando o que aqui? Uma resposta àquilo que foi perguntado. Agora, por que Pedro dá essa resposta que ele é o Cristo? Porque Pedro teve a revelação de Jesus na sua vida. Pedro teve a manifestação da glória de Deus. Quando lá Jesus havia chamado ele lá no lago da Galileia, que ele estava pescando, era um pescador, e ele deixou tudo para seguir Jesus, ele teve a revelação de Jesus na sua vida. Então aqui nós não só vamos ver uma enquete, mas nós vamos ver a maior revelação de Deus para o homem, que é Jesus. Quando você reconheceu Jesus como Cristo na sua vida, você teve a maior revelação de Deus na sua vida. Amém. E essa revelação de Deus, que é o Senhor Jesus, é que trouxe a salvação, é que trouxe a cura para você, é que trouxe a libertação para nós, é que trouxe a esperança para nós. Se hoje nós podemos acreditar, podemos orar, podemos crer, podemos profetizar, é que nós temos esta revelação. E não é o homem que revela isso para nós. Não, a Bíblia diz que Jesus falou para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Jesus chega a dizer assim certa vez: ninguém conhece a Deus, a mim, a Jesus, ele falou, ninguém conhece a mim, a ele, Jesus, se o Pai não trouxer essa pessoa, se o Pai não revelar esta pessoa. Sabe por que você conhece Jesus como seu Salvador? Porque Deus revelou isso para você. Deus revelou isso ao seu coração. Deus revelou isso na sua vida. Então aqui não acontece apenas uma enquete, mas acontece o quê? Uma revelação de Deus. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Vocês se lembram quando a gente estava lá no deserto que mostrou o tabernáculo? Sim, a palavra tabernáculo, ela dá a ideia de habitação, tabernacular. Deus desceu, habitou ali naquele lugar. Só que era uma representação. Agora, o que a Bíblia diz? Que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João capítulo 1 ele fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, tabernaculou em nós. Hoje o Espírito de Deus está dentro de você. Jesus está dentro de você através do Espírito Santo. Aleluia. Essa é uma revelação. Então as pessoas aqui não entendiam isso, acreditavam no Deus tal, no Deus A, B, C, D, E. Eles acreditavam em coisas feitas por mão de homens. Então nessa geração ainda acontece isso. Tem pessoas que ele acredita mais em coisas feitas por mão de homens do que na revelação de Cristo, do que em Deus. Ele acredita num Deus de pau, de pedra, de madeira, de gesso, de papel, da forma da sua crença, mas ele não tem a revelação do Cristo vivo, que você não precisa tocá-lo, mas ele te toca. Você não precisa vê-lo, mas ele te vê. Você não precisa carregá-lo, mas é ele que te carrega. Glória a Deus. Então essa é uma revelação que as pessoas aqui não conseguiam entender, porque viviam no meio da idolatria, viviam no meio do paganismo da época, acreditando em Deus cabeça de homem, corpo de bode, acreditando em pedra, acreditando em coisas, mas não conseguiam entender a maior revelação que chegou aqui, que foi a presença de Jesus pessoalmente neste lugar, que perguntou para todo mundo: fala para eles, pergunta aí quem eu sou. E eles não souberam entender isso. Aleluia. Porque eles não tinham a revelação de Deus, que era Jesus. Você tem a revelação de Deus.
Você tem Jesus dentro de Glória você. a Deus, aleluia. Você tem Ele dentro do seu coração. Você consegue entender esse momento. Sabe por que você está se arrepiando aí? Sabe por que você está com vontade de chorar? É a própria revelação de Deus que está em você. Ele mostra que você sabe quem Ele é. Aleluia. Você é ovelha dele. Nós somos ovelha dele. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me conhecem. Elas ouvem a minha voz. Elas sabem quando eu falo. Elas sabem quando eu chamo elas. Então aqui aconteceu isso. Uma enquete primeiro. Guarde isso. Depois uma revelação de Deus. E qual é a terceira coisa que acontece aqui? Aí vai dizer o quê? Que daí de repente Jesus fica tão maravilhado com a resposta de Pedro, que Jesus diz: Pedro, olha, não foi caro. Aqui nas Bânias, segundo a história, é o templo do rei pagão, ficou conhecido também como a porta do inferno. Logo mais abaixo ali nós tivemos a revelação de Jesus a Pedro, aonde, como era um lugar muito pagão, muitas pessoas que vinham aqui não conheciam a Jesus. E Jesus perguntou para Pedro: o que eles dizem que eu sou? Aí Pedro disse: eles uns dizem que é Elias, mas nós sabemos que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: não foi ninguém que te revelaste, senão o Senhor que está no céu. E por causa desta revelação serás Pedro, e sobre esta pedra edificarei a sua igreja. Então esses fatos aconteceram exatamente neste local onde houve a manifestação do poder de Jesus. Segundo narra a história, Jesus teria vindo apenas uma vez por aqui. Hoje é um lugar bastante visitado em Israel. Muitas pessoas vêm aqui, alguns para aumentar a sua fé, outros para receber um milagre em sua vida, porque Jesus está presente em todos os cantinhos dessa terra. E não é isso. Para ser feliz você precisa ser alguma coisa. E ser o quê?
Aí Jesus conta aqui, Mateus capítulo 5. Aí ele explana uma mensagem aqui que eu falo que é uma mensagem universal. E toda pessoa, se seguir ao pé da risca e se conseguir entender, ele vai ser feliz. É interessante, aí Jesus começou, Mateus 5, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, que monte? Esse lugar aqui. E como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, né? E ele passou a ensinar-lhe dizendo, aí Jesus começou a falar, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então o reino não é para a pessoa engrandecida, é para a pessoa humilde. E a palavra aqui que Jesus usa, bem-aventurado, aventurança, essa palavra do grego se usa muito, macários, que macário significa feliz. Então Jesus falou, se você quer ser feliz, entenda a vida. Não é ter coisas, é ser alguém. Aí Jesus começa a ensinar que feliz não é quem dá risada. Quem dá risada é alegre, alegria momentânea. Mas aqui diz, felizes são os que choram. Parece loucura, não parece? Jesus fala assim, ó, feliz é quem chora. Peraí, não, feliz é quem está alegre. Feliz é quem chora. Por quê? Aí vem a revelação de Deus. Porque eles serão consolados. Você vê que coisa linda é a palavra de Deus. Eu me arrepio aqui só de falar. Entendeu? O evangelho é simplicidade. Talvez a pessoa fale, não, eu preciso ser feliz, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo para mim ser feliz. Não. Talvez você não tenha nada, mas se você talvez chora por algum problema na sua vida, você tem a oportunidade de ser consolado por Deus. É aí onde vem a sua felicidade. Porque quando Deus conforta e consola alguém, a pessoa se sente aliviada. Ela se sente completa. Aí Jesus continuou dizendo o quê? E bem-aventurado, felizes, são os limpos de coração. Talvez a pessoa tem tudo, mas o coração dela é um coração podre, um coração estragado, um coração azedo. Você deve conhecer pessoas que têm tudo para ser feliz, mas não é. Por quê? Porque guarda mágoa no coração, rancor, raiz de amargura, ressentimento, não sabe perdoar ninguém, né? A pessoa fala assim, não, fulano me maltratou, eu não perdoo. A gente tem esse costume. Então, para nós sermos igual a Jesus, nós temos que imitar a Ele. Jesus foi machucado, fizeram tantas coisas com Ele nesse país aqui, mas Ele só amou. Ele não guardou nenhuma mágoa no seu coração. São mágoas de família, mágoas de pessoas que te feriram, que te machucaram, que te traíram. Nunca carregue em seu coração. Seu coração tem que ser puro. Olha só, você quer ver Deus, quer ver a manifestação de Deus, você tem que ter o coração puro. É o que Jesus falou aqui. Vocês querem sentir a minha presença? Querem me ver? Querem sentir a minha glória? Tenham o coração puro, porque os que têm o coração puro, esses verão a Deus. Não que você vai ver Deus com os olhos, mas esse ver é algo espiritual. Você vai ter a presença de Deus, você vai sentir a presença de Deus. A Bíblia diz, um dia, me lembrando agora disso, que o profeta Eliseu, ele estava muito machucado com Acabe, porque Acabe e Jezabel aprontavam tantas coisas na terra, e Eliseu ficou muito chateado com essa turma, com a família desse rei ímpio que era. E aí um dia Acabe precisou ir para uma guerra, chamou o rei Josafá, rei de Judá, rei de Israel, né? Judá e Israel, e aí uniram os dois para ir para uma guerra. Mas Josafá era crente, Josafá era um homem íntegro, ele era um homem respeitador, ele gostava das pessoas, ele era diferente de Acabe. Josafá era um homem fiel a Deus. Aí Josafá, antes de ir para a guerra, disse, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que orar, vamos orar aqui, não tem nenhum profeta, lá tem Eliseu aí. Falaram de Eliseu, aí foram atrás de Eliseu. Quando Eliseu viu o rei Acabe, Eliseu fechou a cara. Ele estava com ressentimento no coração, era um profeta, estava magoado, estava chateado, né? Aí, quando ele viu Acabe, ele entristeceu. Mas quando ele viu o Josafá, aí ele disse assim, olha, eu só vou dar uma atenção para vocês por causa de Josafá, não é por causa de você, Acabe. Por você eu te quebrava, tipo assim, eu te arrebentava com você agora. Você é um tribuloso, mas por Deus jamais manifesta num coração revoltado. Então você precisa ter nós um coração puro. Foi o que Jesus ensinou aqui, que os limpos de coração, os puros de coração verão a Deus. Então felicidade, ser feliz é ter o coração puro, não guardar mágoa, rancor, tribulação
Nada disso. E Jesus continuou: e felizes são aqueles que pacificam. Feliz, bem-aventurados são os pacificadores. O que é uma pessoa pacificador? Aquele que não deixa um problema continuar. Por exemplo, eu tenho um problema aqui com o Márcio, né? Aí eu falo mal dele, ele fala mal de mim, mas aí o Maurício entra no meio e pacifica. O Márcio vai falar mal de mim para o Maurício fala: não, Márcio, não é assim, não faz assim. Aí eu vou falar mal do Márcio para o Maurício fala: Celso, não é assim. Ele consegue. Felizes sois vós quando vos injuriarem, caluniarem, vos perseguirem e mentirem e falarem toda coisa contrária contra vocês. Peraí, às vezes a gente reclama: poxa vida, estou sendo injuriado, estou sendo caluniado, estou sendo perseguido, né? Estão falando mal de mim, estão mentindo aí ao meu respeito, ainda mais dentro de família, né? Uma reúne nos almoços de domingo, ó. E aí você escuta, que chega até você, aí você fica triste. Sabe o que Deus manda te dizer? Fica triste. Feliz é aqueles que são perseguidos e não perseguem. São criticados e não criticam. Não pagam com a mesma moeda. Essa é a pessoa feliz. Por isso tem muita gente que não é feliz e quando escuta alguém falar: fulano falou, ele já quer ir lá, arregaçar as mangas. Eu vou quebrar tudo, eu vou arrebentar, eu vou lá, vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa. E não é por aí. Jesus ensinou uma coisa: quando alguém te batesse do lado direito, mostra a outra face. Pode bater de novo. Se mandar você andar 1 quilômetro, anda 2. Jesus chegou a dizer o quê? Ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Você quer ver você ser uma pessoa feliz e Deus virar o seu cativeiro? Porque tem muita gente que não consegue sair de uma luta, seja ela familiar, seja ela financeira. Aquela luta parece que nunca sai. É aquele que, quando injuriado, mentindo contra ele, disserem todo mal contra ele, não é para você ficar triste. Feliz é aquele que se alegra no sofrimento. Por que aqui Jesus fala? Porque grande será o vosso galardão que está no céu. A nossa recompensa não é aqui. Não é aqui, plateia nos aplaudindo, todo mundo gostando da gente. Vai ter quem vai gostar de você e quem não vai gostar. Mas se você souber lidar com a vida na perspectiva de Deus, a verdadeira felicidade não é ter, é ser. Então seja uma pessoa de Deus. Nas bem-aventuranças que Jesus falou, e você vai ser uma pessoa feliz. Não vai precisar de muita coisa. Somente Deus na sua vida e praticar isso. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Saudade de pregar na minha igreja. Verdade. Comecei a ministrar aqui, comecei a sentir a presença de Deus, começo já a me emocionar, chorar, e é de Deus. Tem mais emoções para ir, tá? Muitos. Amém. Talvez você até esse momento achou que a felicidade estava em finanças, em casas, em viagens. Não. Isso é alegria. E alegria é entretenimento. Entretenimento se compra com dinheiro. Mas o Maurício falou uma coisa: tem coisas que têm preço, mas tem coisas que têm valor. Entendeu? Então, preço você paga. Tem coisas que é preço, mas tem coisas que é valor. Isso aqui é valor. Essa viagem sua não foi preço. Valor. Amém? Então eu quero orar por você e a partir de hoje você vai começar a entender que a verdadeira felicidade não está nas coisas, mas está em você ser como Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar nesta ainda manhã aqui em Israel, no Monte das Bem-aventuranças, e eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Nos ensina, Senhor, meu Deus, a cada dia mais ser parecidos com o Senhor. Meu Deus eterno, nós não precisamos de muito para ser feliz. Nós só precisamos ser como o Senhor. E assim nós vamos, Senhor, meu Deus, ter a felicidade, ó Deus, verdadeira que só o Senhor pode dar. Então eu abençoo cada um que está aqui conosco nessa caravana em Israel, e que a sua glória e o seu favor venha sobre nós, e possamos aprender a cada instante, Senhor, a sermos parecidos com o Senhor. O Senhor disse: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e só vamos ver a Deus se formos mansos e humildes de coração. O salmista Davi chegou a falar: Senhor, quem morará no seu santo templo? Quem habitará na sua habitação? O Senhor respondeu para Davi: aqueles que não difamam o seu próximo, aquele que é puro e limpo de coração.
Por isso eu quero te agradecer. Nos purifica, Senhor. Cada dia mais nos ensina. Dá-nos sabedoria para nos portar diante das dificuldades da vida, como o Senhor Jesus se portava. E assim nós vamos, Senhor, ver a Tua glória cada dia na nossa vida. Porque o Senhor é Deus de detalhes. E a felicidade estão nos detalhes da vida. Por isso eu te agradeço, no nome de Jesus, e abençoo cada um nesta manhã, para a glória de Deus. Se há alguém aqui, Senhor, que carregava mágoas, rancores, ressentimentos de família, por causa de abandonos, traições, ou quem sabe até mesmo estão feridos pela vida, Senhor, que eles possam, Senhor meu Deus, lhes ser libertos, e o coração deles ser puro, para poder sentir a Tua presença e o Teu favor. Eu oro e os abençoo no nome de Jesus. Amém. lado esquerdo, que é o sul, a região pela qual nós vimos é a região de Vale do Rio Jordão, a cidade de Tiberíades, e lá longe o lugar onde estava Gadara também, os gadarenos. Ao norte, que é a esquerda um pouco na frente, é o Monte das Aventuras, que acabamos de visitar, e Corazim é Betsaida, que está tudo aqui, o lago, certo? Atrás de nós está Magdala, que vamos visitar mais tarde. Esse é o lugar onde também temos.
gente.